Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora você está assistindo esse podcast aqui. Começamos aqui um projeto novo, trazendo marcas, franqueadores, fundadores, para você conhecer um pouquinho mais da história dessas marcas, para você avaliar, né, qual é aquela franquia que é ideal para o seu perfil, para aquilo que você está buscando. Então hoje nós convidamos aqui uma marca global, é isso mesmo, 6.200 lojas, já está mais de 50 anos no mercado e agora está fazendo um trabalho aqui agressivo e grandioso aqui no mercado brasileiro. Convidei duas personalidades aqui, dois diretores aqui da marca, né, o Marco aqui, que é o diretor-geral da Point S, e também o Roberto, que cuida de toda a área comercial da Point S. Sejam bem-vindos aqui, Naka também. Se apresenta aí, Naka, o pessoal que não te conhece. Obrigado, gente. Eu sou sócio aqui da Goakira. Hoje a gente trouxe aqui duas feras do mercado de franquias. Vamos falar um pouco de uma marca top que está chegando no Brasil. Vamos começar então. Falar um pouco aí de qual é a história, né, da Point S, como é que ela surgiu, contar um pouco aí pro pessoal toda essa dinâmica aí de vocês. Legal, bom dia a todos. É realmente uma história muito interessante e que está no DNA da marca e que fala muito sobre a Point S, né? A Point S nasceu há 52 anos atrás, na França, e foi assim, foi um varejista que se encontrou com outro varejista, que se encontrou com o terceiro, assim, cara, em vez da gente ficar aqui brigando entre a gente e tudo mais, vamos se juntar, vamos unir nossas forças para que a gente possa comprar melhor dos fornecedores, né? Trocar ideias, boas práticas, e com esse espírito, essa mentalidade, a coisa foi crescendo, esse grupo foi se expandindo, depois da França pegaram outro grupo de empreendedores, empresários na Alemanha, depois o outro na Itália, e assim a Point S foi crescendo e agora está em 51 países. 51 países? 51 países. Caramba! Quase todos os continentes, né? Acho que só falta um, se eu não me engano. Exatamente. E são 6.200 pontos de venda no mundo. E no Brasil chegamos a 1 ano e meio, quase 2 anos mais ou menos. Então é uma operação até recente aqui no Brasil, né? Mas esse é o nosso grande diferencial. E essa digamos assim, esse espírito de cooperativismo, vamos dizer assim, entre os membros, né, é que está no nosso DNA, dá essa independência. Embora a gente seja hoje uma franquia, né, e até por conta da lei das franquias, mas a gente preza muito pela independência dos nossos associados. Marcos, você comentou um negócio agora que é bem interessante aí, né, que é a questão de varejistas se uniram para poder criar um negócio de varejo. Porque a gente vê nesse mercado especificamente de vocês, a indústria indo pro varejo, né? Esse movimento. E às vezes a indústria não tem a cabeça do varejo. Não entende das dores do cliente. Eu acho que isso talvez seja o grande diferencial também da Point S, né? Porque foi uma empresa varejista nascido de varejistas que entende das dores do cliente final, né? E assim, eu tenho até por experiência própria, já passei por grandes fabricantes, né, seja na área de pneus, na área de lubrificantes, né, e é muito comum o fabricante entrar no varejo para poder assegurar um canal de distribuição para os seus produtos, né, e não entende varejo. É uma outra pegada, é um outro know-how totalmente diferente, né, e muitas vezes quando ele faz isso, o que acontece também? Qual é o principal objetivo? É conseguir canalizar seus produtos para o mercado. Então, você pega o varejo como uma porta de entrada, né, um canal. Então, com isso, o teu objetivo principal, o que é? É você escoar a tua mercadoria. A gente não. A gente, como vem do varejo, o nosso objetivo é proteger a nossa rede, proteger os varejistas. Então, com isso, a gente faz as melhores negociações com os fabricantes. Em prol, pensando em 6.200 pontos de venda no mundo, 20 milhões de pneus que a gente compra anualmente. É o maior varejista do mundo de pneus? É o maior, do mundo. Não tem ninguém maior que vocês, assim, em termos de volume de vendas, em termos de ponto de venda, nada. Ninguém. O segundo lugar tem quantas unidades, assim? Acho que são 3.000 operações. A metade. Metade. Caramba, vocês veem a força dessa marca. E essa marca tá chegando no Brasil, com certeza veio pra ficar, viu, gente? Abre o olho aí pra vocês conhecerem um pouco mais. E segue aí a gente, né? Exato. E aí? É interessante esses diferenciais, né? Porque quando a gente tá falando de fornecimento de pneus, que é o que a indústria normalmente faz, né? Que é esse modelo de franquia. Mas o nosso modelo, pela essa independência, nós sugerimos aos nossos fornecedores as principais marcas de pneus, de produtos, de peças, de equipamentos, mas nenhum deles é obrigado a comprar diretamente da Point S, né? A Point S, ela dá a sugestão. Logicamente, a gente com as melhores negociações, a gente apresenta isso e eles acabam comprando diretamente conosco.
Mas toda essa independência é importante, porque normalmente no modelo de franquia, né, gente, o que se passa na cabeça é que eu tenho que comprar daquele franqueador, né? E na verdade não, você tem a liberdade de comprar uma marca B, C ou D, porque nós estamos realmente para dar na mão, pegar a mão do nosso parceiro e trabalhar. Pelo que eu entendi, de um lado eu tenho a vantagem de ser uma rede e eventualmente conseguir um preço melhor, porque tem uma negociação, sei lá, global ou nacional. Perfeito. E por outro lado, se eu tenho uma condição particular aqui melhor com um vendedor X, eu posso fazer essa negociação. Exato. Tá, então tem essa flexibilidade. Isso, Fujitsu. Essa grande facilidade, essa independência que ele tem e a liberdade de tomar essa decisão, né? Legal, legal. Eu acho Isso é importantíssimo no nosso país, né? É, É um país continental, várias culturas e costumes diferentes. Eu imagino que você tem que ter esse jogo de cintura, né? E acima de tudo, quando a gente fala negócio centro automotivo, que é o nosso negócio, de fato, né? Eu acho que assim, quando se fala dos diferenciais, uma das coisas do nosso alicerce é o treinamento, né? É a capacitação técnica e comercial da equipe. Certo. Né? A gente não está aqui no mercado para entrar nessa guerra de preço, para briga. Nós estamos realmente para trabalhar os diferenciais de cada produto, de cada serviço que a gente tem, para realmente ter um posicionamento da Point S como é mundo afora. Então, é isso que é importante ter essa clareza desse diferencial da capacitação técnica da nossa equipe. Tá. Eu acho que isso aqui é um... Eu acho que você apontou muito bem, assim, uma franquia de varejo nascida no varejo. Exato. Isso faz uma grande diferença e essa independência está no DNA. O francês tem esse esquema meio de rebelde, né? Decapitou não sei quantos reis e tudo mais, né? Então tem isso, né? Essa independência faz parte do nosso DNA, como o Roberto falou. Legal, legal. O que vocês, assim, falando um pouco mais dos diferenciais da marca, o que a gente pode citar, assim? Eu estava apontando até o treinamento, mas a gente tem alguns pontos, né? Por exemplo, o calendário de marketing. A gente sabe que o Brasil tem tantos pontos festivos, tantos feriados, né? E a gente sabe a imensidão que é o Brasil, no caso da Point S, atacando o Brasil como um todo, né? Nós não estamos focados só numa região. E a gente acaba tendo um calendário de marketing para cada região. Então, isso é construído a 4 mãos. Então, se eu tenho um franqueado lá em Imperatriz, no Maranhão, que nós devemos abrir agora nesse mês, a gente vai ter as ações direcionadas àquela região. Temos unidade aqui em São Paulo, onde você vai fazer ações direcionadas aqui à região. Então, esse calendário de marketing, apesar de ter uma programação mês a mês, de estar realmente alinhado com o nosso parceiro local para ser mais estratégico, ser mais assertivo com a região de atuação. Legal isso, hein? Dá um diferencial regional, né? Você pegar a Festa de São João, ali em Campina Grande. Perfeito. Cara, é perfeitamente viável, né? E você pega o Norte, a Festa do Boi lá. Do Boi. E assim vai. Essas particularidades a gente precisa respeitar e aproveitar esse momento e atacar realmente as ações de marketing para a gente poder ser atrativo para o nosso cliente, né? Legal, legal. Agora, Roberto, me conta uma coisa assim, eu tava dando uma olhada no site, e principalmente o site de vocês internacional lá, eu vi que tem vários segmentos, né? Então assim, me explica melhor isso aí, porque eu vi que vocês fazem várias coisas, até pintura, martelinho, conserto, mecânica, parte de pneu, porque geralmente aqui no Brasil, o que é comum, tem esses auto centers que o carro-chefe ali é o troca de pneu, bateria, aquela coisa mais superficial, aí depois se você quer fazer alguma coisa mais específica, você vai buscar um auto elétrica, você vai buscar um martelinho de ouro, você vai pegar... Enfim, como é que funciona esse conceito? Assim, eu como futuro franqueado, eu posso ter tudo isso no meu negócio e como é que funciona isso? Legal, bem pontuado. Pode sim. O nosso modelo de negócio aqui no Brasil, a gente está começando com o undercar, né? Que é a parte de baixo do veículo, que é a manutenção, são serviços rápidos, é a troca de pneu, troca de pastilha, óleo, são esses serviços rápidos. Tá. Mas o modelo da Point S tem toda essa amplitude. Nós temos modelos de lojas, por exemplo, que além de tudo vende carros, inclusive. Vende carro? Vende carro. Usado, novos? Usados, novos. É mesmo? Você tem todo esse modelo de negócio dentro da Point S. Por isso, quando a gente fala da independência, que o Marco começou a falar aqui da independência do nosso modelo, e é justamente isso, né? Dependendo da região, a gente acaba anexando outros serviços para poder agregar valor naquele ponto comercial. Que legal. Então, e isso é uma franquia que a gente tem essa flexibilidade, né? A gente tem todo o know-how, conseguimos buscar todos esses parceiros para que a gente possa tratar isso com o nosso franqueado no local. Ontem mesmo, né? A gente estava conversando com 2 investidores do Rio de Janeiro e eles falaram assim, olha, mas o meu, sei lá, meu tesão, que eu gostaria muito de fazer, eu acho que tem área aqui na Barra da Tijuca, seria a parte do polimento, de estética, isso faz parte do escopo de vocês? A gente falou assim, olha, aqui no Brasil ainda não, a gente está se concentrando, como a gente falou, o Roberto, no undercar, mas se você quiser designar um box, 2 boxes para fazer essa área, pô, a gente vai te dar total apoio, vamos procurar com você quais são os melhores fornecedores, pegar a experiência lá de fora da França
E aí a tua história dando certo, a gente vai replicar isso para os outros centros automotivos que têm interesse no resto do Brasil, né? Então essa é muito a nossa filosofia de trabalho, né? E eles gostaram da resposta, né? Porque eu percebi que a Point S no mundo, ela é meio conceito one-stop shop, né? Pô, você tem algum problema de carro, vem na Point S e vai resolver. Não interessa o que é. Sim, perfeito. Porque hoje o cliente brasileiro não é assim. Não. Tirando as concessionárias, né? Sim. Que aí, mas tudo bem, é direcionada para sua marca, para o teu modelo, etc. E geralmente quem vai é quem tá com carro novo, assim. O pessoal que já tá com carro mais usado nem vai na concessionária, né? Vai no mercado secundário, digamos assim. E não tem muito isso, né? E Pô, aí você tem que ficar pedindo indicação. Quem é o mecânico e não sei quem? Quem é o especialista em... Eu tô com um problema assim, quem me indica não sei o quê? Esse negócio de indicação também é complicado. E aí vem uma marca de fora, uma marca global, com metodologia, que vai te dar garantia, etc. Eu acho que isso é muito legal pro cliente. Não, e é bem pontuado porque o que acontece, né? As concessionárias cada vez mais têm deixado de atender esses clientes do veículo em garantia. Cada vez mais o cliente tem ido menos na concessionária e buscado uma alternativa. E aí a Point S, ela está entrando nesse nicho justamente nessa oportunidade. Que cada vez mais ele não quer ir lá na concessionária, que ele tem que agendar, ele leva o tempo, fica o carro lá muito tempo. Longe. E dentro, longe. E a Point S está muito próximo dele e podendo proporcionar esse serviço que tanto ele precisa. Legal. E é interessante que acho que você falou em vários conceitos ao mesmo tempo, né? Você falou do One Stop Shop, já tem outro conceito que é o Less. Ó, eu fiz minha lição de casa, você viu, né? Tem outro conceito que é o Less Stop Shop, quer dizer, uma vez que ele vá para a Point S, vai ser o Less Stop, quer dizer, ele vai gostar da marca, vai gostar do ponto, vai gostar do atendimento empático, humano, com expertise, né? Com transparência, né? E aí vai ser a última parada dele. Ele vai querer sempre ficar voltando na Point S, né? É interessante isso que você falou. Até se porque... voltar para Point S, vocês usam esses slogan de no stress with Point S, né? Sim, ou exato. seja, Mas a ideia fazer tudo ali sem Não, estresse. traduz esse tipo... negócio, no estresse para Point S, pô. Não, O pessoal, nem todo mundo sabe inglês, pô. Então traduz aí para o pessoal. Sem estresse com a Point S, isso aí. exatamente. O que acontece? Olha só, cara, eu sou engenheiro mecânico de formação, cresci na oficina mecânica do meu avô, trabalhei, são mais de 30 anos na indústria automobilística, né? E mesmo assim, toda vez que eu ia numa oficina mecânica, eu ficava ali do lado do mecânico, olhando para ver se realmente aquela peça vai trocar ou não. Quer dizer, é um estresse em geral para as pessoas. Imagina para quem não entende de oficina mecânica, né? Se vai trocar realmente a peça certa e tudo mais. E o que a gente preza é pela transparência. Cliente bom é aquele cliente que está satisfeito que retorna. Não é aquele cliente que vende muito, né? Você tem que vender aquilo que é correto, aquilo que é justo, né? Então a gente preza muito por essa transparência. É uma experiência sem estresse. Você vai lá e o que te for oferecido é o que de fato é necessário para o seu carro. Nada além do que é necessário. Isso aqui tem muito no Brasil, né? A Tem gente muito, fica desconfiado infelizmente, como cliente. Exato. Pô, será que o cara não tá querendo me empurrar? Até na concessionária, sabia? Não tem Ó, semana passada eu levei meu carro. Aí, de repente, chegou uma lista assim, meu irmão. Parecia uma bíblia. Falei, que é isso? Meu carro tava tão ruim assim. E aí ela falou assim, não, tá bom seu carro, tá tudo perfeito e tal. E, mas por que tem 10 itens aqui que você tem que mexer? Aí você fica desconfiado, mas isso é legal, de contar com uma marca, né, que de fato tá séria e não quer que o cliente saia, né? Exato. Quer que continue vindo e comprando. E essa relação de longo prazo, que eu acho que também gera essa necessidade da marca entregar algo que de fato entregue valor pro cliente, não ficar empurrando coisa, né? Perfeito. Exato. E assim, outro dia eu estava até conversando com o Roberto, falei, nossa, assim, é um risco e uma oportunidade, que tem pessoas que não são sérias nesse mercado, né? Então, assim, é um risco de fazer com que todo o mercado se fique difamado, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, você pode, às vezes, ver pelo lado bom uma oportunidade que é da gente se destacar. Com certeza. Até a nossa propaganda agora, a nossa agência está sendo mais ousada na nossa campanha, vai dizendo, cansado de ser enganado? Eu tenho acompanhado. Já viu? Já vi. Né? Uhum. É isso, cara. Mas a é gente isso tem mesmo. essa proposta, a gente tem essa promessa para o nosso consumidor, né? Quando a gente vai fazer uma seleção de investidor também, isso é muito importante, né? A gente faz um escrutínio muito grande sobre os valores daquele investidor, não é só porque o cara tem a grana para ter o poder fit investir, ali com... Tem que ter o fit com os Exato. valores da Point S. Legal, entendeu? isso. Dessa questão de ser empático, ser humano, atender bem o cliente, gostar de atender pessoas, né? E mais que tudo, a transparência. E até falando dessas questões, o que seria, assim, faria o franqueado ou o investidor optar pela Point S e não pelo concorrente, com tantos diferenciais aí que vocês estão citando? Eu acho que assim, tudo que a gente está pontuando aqui, nessa questão, principalmente de ser uma empresa global, é uma empresa que tem 6.200 pontos de vendas espalhados mundo afora, né? Tem muito know-how. Nós temos muita coisa o que compartilhar, tudo que dá certo. E acima de tudo, apesar de ser uma franquia, essa independência, essa liberdade que nós damos para o nosso franqueado, né, Naka? Eu acho que isso, acima de tudo, é que muitas vezes a gente busca
né, numa franquia. Quando você fala de franquia, eu tenho que comprar só aquele produto, eu tenho que trabalhar com aquela margem. E quando a gente vai falar realmente de uma política comercial, a gente vai trabalhar ela conforme cada região, né? Apesar de a Point S ser uma empresa global, ou estar aqui no Brasil, a gente não vai ter uma política comercial para o Brasil inteiro, né? Nós vamos trabalhar realmente cada região. Então, para que a gente possa realmente trabalhar o nosso franqueado na rentabilidade do ponto de negócio Até dele. porque esse segmento é muito capilarizado, né? Perfeito. Então, acho que você tem que ter uma política local mesmo, lógico, pensando no global, até porque vocês têm esses contratos mundiais, né? Isso Sim. dá uma vantagem também para o investidor comprar essa franquia, né? Sim. Falando de competitividade e tudo mais. E valores. tem isso mesmo na prática, assim, tipo, tem um contrato global lá com o fabricante X Lógico, e que temos. se eu tô começando meu business agora, eu bater lá no fabricante e for negociar uma tabela de preço, vai ser bem maior do que esse contrato que vocês têm. Tipo, vocês podem dar um exemplo prático, assim? Com certeza, Essa questão é importante mesmo. Com certeza. Primeiro você começa pelo seu cadastro e a ser atendido por um vendedor de uma dessas companhias. Um vendedor da Pirelli, da Goodyear, ele vai bater na tua porta, né? Ou você chegar lá. Depois você tem a questão da avaliação do crédito, que não é uma coisa fácil. O terceiro ponto é a questão da quantidade mínima que você tem que comprar. Isso. Muitas vezes é caminhão fechado que vem da fábrica, esse tipo de coisa. E a outra coisa vai ser o preço tabela, porque você vai comprar ali 100 pneus, 200 pneus, 300 pneus, né? Como uma independente. Quando você junta a nossa rede, todo o nosso poder, nós temos contratos globais. Em alguns casos, temos alguns contratos, além do global, o local, ou em alguns casos, apenas o local. Se for um fornecedor aqui importante no Brasil e tudo mais, né? Então, isso abre as portas deste franqueado para não ter uma quantidade mínima, a questão da aprovação do limite de crédito, um preço mais competitivo, porque a gente está negociando em nome dessas 6.200 pontos de venda, quem compra 20 milhões de pneus por ano. Então, sim, tem todas essas vantagens. Legal, legal. Mas eu queria pegar uma carona era do que você falou sobre essa questão dos diferenciais da Point S, né? Em tudo que o Roberto colocou, tem uma outra coisa também, assim, o mercado de automóveis está cada vez sofisticando mais, né? Você vê agora o que tem de tecnologia elétrico, embarcada, o carro elétrico, híbrido, né? Híbrido. Que então, o cara tem que saber as duas disciplinas, né? Do exato. elétrico e do Isso é porque combustão. tudo que acontece aqui começa primeiro lá fora, né? Então, por sermos uma franquia global, né? Assim, a gente está muito antenado com a nossa sede na França, assim, com o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal na China, né? Então, assim, tudo que está surgindo de mais novo, mais recente lá, a gente traz para cá. Então, o franqueado, ou quem não é franqueado é independente, o cara fica, puxa vida, e agora? Chegou carro elétrico, bateria, conserto de bateria, como é que eu vou fazer isso? Quais são as ferramentas? O que eu faço? O que eu não posso fazer? As medidas de segurança para não tomar um choque, né, e me acidentar e tudo mais. Ou estragar o veículo. Ou estragar o veículo, né? Que custa uma fortuna, né? Então, assim, nós temos esse know-how, que eu diria que no nosso segmento, outras franquias locais não têm. Né? Isso é sensacional, né? Principalmente nesse momento agora. Exato. Tá tendo muita mudança, né? E como é que vai ser esse negócio do carro autônomo? Que aí já virou software dentro embarcado. E se dá um pau no software, como é que vai ser isso? Quem vai dar assistência nisso? Quem vai... Né? Uma coisa de louco, assim. Esse mini aí, esse cara independente, dificilmente vai acompanhar isso, né? Então, como a gente já tem uma antena lá fora, o que está acontecendo lá fora começa sempre antes, já estamos tendo experiência e aprendendo com essa experiência para quando chegar aqui, eu tiver aqui mais enraizado, eu já tenho todo esse know-how para passar para o nosso franqueado. E eu acho que tem um potencial de negócio aí também com essas mudanças, né? Porque o carro a combustão, cada vez mais, ele tá saindo da concessionária e essa frota toda tá indo pra rua. Sim. E aí, quando você tem toda essa condição de atender um mix de produtos como vocês têm, cara, eu acho que aumenta sensivelmente o modelo de negócio para o nosso investidor, né? E é interessante, né, quando a gente vai falar desse modelo de veículo, né, que tem passado a híbrido, elétrico, a gente não pode esquecer que parece que ele não vai ter manutenção, mas pelo contrário, ele tem maior gasto, ele gasta mais com pneu, mais com pastilhas de freio. Então ele tem uma manutenção que, apesar de não ter o motor ali a combustão, mas é um motor elétrico, que ele é muito mais potente, então ele tem um desgaste maior de peças, o que para o nosso segmento é muito bom. Né? A gente sabe disso, o carro vai ter que fazer mais manutenções, então a gente vê que realmente é mais um segmento, é mais uma oportunidade por dentro do nosso centro automotivo. Legal. Me conta uma coisa, assim, até falar um pouco do Brasil especificamente. Eu sei que 2 grandes grupos de concessionários se uniram para trazer essa marca para o Brasil. Na opinião de você, assim, o que levou, o que chamou a atenção, né? Porque, assim, os caras já eram grandes. Para que vai se meter nesse mercado já tradicional, sólido, já estão dominados aí por players regionais? Por que eles enxergaram a oportunidade de trazer essa marca para cá, assim? Qual que é o que eles estão vendo que a gente não está vendo? Então, são 2 grupos que já são da área automotiva. Um grupo de Vitória, que tem mais de 30 concessionários. Outro grupo de Recife também, lá no Nordeste, também tem mais de 30 concessionários. E outras empresas também na área de transporte. E aí o que acontece? Você vê também o movimento que está acontecendo hoje com a Stellantis, que comprou a rede De Pascoal, né? A própria Renault, que tem a Norauto? Não.
Renault com Norauto, né? Isso. A GM com a rede Acedelco, né? Então, o que acontece? Renault Minuto, isso. Então, o que acontece? Hoje a gente tem estatísticas que mostram que assim, as pessoas ficam na concessionária só enquanto o carro está em garantia. Acabou a garantia, até antes de acabar a garantia, no segundo ano já, tem montadores que dão mais, 2, 3 anos de garantia, né? No segundo ano já, apenas 47% das pessoas voltam para a concessionária para fazer a revisão do carro, né? Então, o que acontece? Hoje você tem no espectro uma concessionária que é cara, longe, burocrática, você perde muito tempo para deixar seu carro lá, mas tem muita tecnologia e tudo mais, você sabe que o seu carro vai ser, né? E do outro extremo, você tem uma oficina do bairro que o cara muitas vezes não tem um scanner correto, não tem. Ele pega aquela marreta e já fica logo preocupado, o que vai fazer no meu carro e tudo mais. Então tem um espaço aqui no meio para você ter um centro automotivo com expertise, com know-how, com conhecimento. E a nossa ideia é atender carros de 2 a 10 anos. E carros hoje em dia de 10 anos estão novos. Eu tenho um carro com um Land Rover com 11 anos que eu não consigo me desfazer do carro. O carro está ótimo, né? Está com 110 mil quilômetros rodados, mas eu falo, cara, esse carro está maravilhoso, né? Fazendo as manutenções preventivas corretamente, né? Então, são carros aí que demandam manutenção. Cada vez os carros se sofisticam mais, então o ticket médio vem subindo, né? As concessionárias, então, o que acontece? Se a concessionária mantiver um centro automotivo junto com ela pega aquele cliente que depois de 2, 3 anos já não estava na concessionária, pega esse CRM, passa para a sua centro automotivo Point S, consegue manter aquele cliente dentro do loop e depois de um legal. tempo capta outros clientes também que não são vindos da concessionária originariamente, né? Porque ela vai estar fazendo o marketing dela também junto com a gente para atrair outros clientes e depois pode fazer o remarketing para que esse cara volte e compre o carro na concessionária. Então o custo de aquisição de um cliente é muito alto, manter ele é muito mais baixo e clientes costumados tendem a comprar muito mais da sua marca, do seu produto, né? Então você mantém o cliente dentro do loop em todo o ciclo de vida dele, né? Então, por isso, na Europa, muitas concessionárias estão abrindo pontos de venda Point S, né? Este grupo, né, de empresários, identificando isso, trouxe a marca Point S para o Brasil, né? E as grandes montadoras indo por esse caminho também. Então, assim, é um caminho assim, de franca expansão. No final do dia, é uma gestão de clientes, de gestão de dados, para você poder, enfim, aumentar ali o LTV do teu business ali, né? Exatamente. Interessante. Agora captei. E aí, sim, você já começa, né, a identificar lá fora algumas ferramentas como inteligência artificial e tudo mais, para você poder trabalhar o teu CRM, né? Certo. Identificar os hábitos, né? A gente sabe que a cada 6 meses tem que trocar o óleo, ou a cada 12 meses tem que fazer um rodízio dos pneus, enfim. E aí a própria ferramenta vai identificando isso e vai fazendo os disparos e trabalhando bem esse teu CRM. E se você tem uma rede pulverizada, você consegue ter uma base de clientes cada vez maior, mais dados, mais informação, que ajuda até nessa expansão das próprias concessionárias deles, né? Exatamente, com certeza. Interessante. E por mais que a gente diga sobre tecnologia, essa excitação no carro elétrico, embora seja um carro elétrico, todo o serviço que vocês fazem na rede de auto center de vocês também serve para o carro elétrico. Porque não tem jeito, ele usa pneu, ele usa pastilha, ele usa alguns componentes ali que não tem o que... Suspensão, né? Então, continua mesmo que com a transição de tecnologia, digamos assim, todo o potencial de negócio, ele continua ativo e frenético ali no ponto de venda, né? O carro elétrico, ele tem, como o Roberto falou, tem muito mais torque, né? Então ele consome muito mais pneu. Até os fabricantes de pneu estão desenvolvendo novas tecnologias, até a questão do ruído também, porque o carro elétrico é muito silencioso, então o barulho do pneu fica muito, muito presente, né? Então os fabricantes de pneus estão desenvolvendo tecnologia para reduzir o ruído do pneu. Mas assim, outro dia eu peguei um Uber que era um Kwid elétrico, né? E o cara falou assim, não, já estou no meu segundo jogo de pneu com não sei quantos mil quilômetros. Assim, é muito recente, né, a troca do pneu, né? Economiza na gasolina, mas gasta na pneu. Suspensão também, o pessoal tá falando. Bom que você tá competindo agora com o posto de gasolina. O cara não gasta mais dinheiro com gasolina, gasta com a Ponte S. E essa é a grande diferença do veículo elétrico, né? Porque o motor ele tem um arranque muito mais forte, o torque é forte, né? Então, você sai do motor a combustão, vai pro motor elétrico, você encostou no acelerador, você sente a arrancada. É verdade. E você acaba... A gente é apaixonado, o brasileiro adora. Se emociona, né? Se emociona. Aí sai apertando mais. Imaginar tanto o nosso ídolo aí, Ayrton Senna, né? A gente gosta de pesar e sentir o veículo e acaba gastando, obviamente, mais pneus, né? Isso é interessante também, até pensar
pensando assim para um investidor, né? A questão do segmento de serviços automotivos, que é um dos 11 segmentos do ramo de franquias, né? Versus alimentação, outros segmentos, né? O brasileiro é apaixonado por carro, né? Perfeito. É incrível também quando a gente vê muitos investidores que vêm conversar com a gente que são apaixonados por carro, né? Eu pensava que era só eu e o Roberto aqui, aí quando a gente pensa... Mas isso é bom, porque tem um fit, né? Tem que ter. Senão... Você trabalha, você e não você trabalhando, brasileiro, né? E brasileiras. E brasileiras, verdade. Porque agora a mulherada também está tão apaixonada pelo carro quanto homens. Antigamente era uma coisa masculinizada, hoje não. Né? Mulherada já sabe de potência, já sabe informações, já pesquisa. Vou te falar pra ele lá em casa, lá, minha esposa, foi difícil, foi duro na queda. Fez pesquisa, assistiu o review, sabia mais do que eu. Já sabia exatamente o que ela queria. Quando ela vai no poder de compra que ela tem, realmente pesquisam tudo, né? Já chegam com a decisão. E é interessante porque, assim, dentro do nosso modelo de negócio, nós estamos buscando aí os empreendedores para montar um negócio junto conosco, mas nós também temos a conversão, né? O pessoal que tem uma oficina já acaba virando uma Point S. Certo. E aí é interessante isso, porque a gente vê muitas mulheres que estão à frente dessas oficinas e querem fazer a parceria. Empreendedoras, empresárias? Empreendedoras, empresárias que estão à frente da oficina. Então você vê, antigamente a gente falava só. Mas pode falar, passa mais credibilidade. Mas não tenha dúvida. Eu, como cliente, se eu olhar uma mulher ali me atendendo, vai passar mais credibilidade do que um homem. Não tenha dúvida. Eu acho que o cara quer me enganar. É isso aí mesmo. Então a gente vê como realmente está mudando esse mercado. Olha só, interessante. E aí, falando disso, você falou de homem, mulher, etc. Qual que é o perfil daquela pessoa que é ideal para poder dar certo no negócio da Point S? Assim, imagina, tem várias opções no mercado, mais de 3 mil opções. Será que eu tenho perfil para ser um franqueado da Point S? E qual é esse perfil para dar certo? Fujitsu, eu acho que assim, é o que eu acabei de comentar aqui, ele precisa ser um empreendedor, precisa gostar de empreender. Pelo nós termos já 6.200 pontos de venda, a gente tem bastante know-how aqui para compartilhar, nós temos muita coisa para poder ensinar para que o empreendedor possa aprender. O que a gente busca realmente é um empreendedor que está à frente realmente de um negócio, para que ele possa realmente compartilhar com a gente essa alegria de ter um centro automotivo, de poder proporcionar esse atendimento ao público, que é tão gostoso trabalhar com veículos, você atende o cliente está indo embora, feliz da vida que você resolveu aquele problema do barulho, da troca de pneus, ou de você estar numa autoestrada, está trepidando o volante, você precisa balancear. Então, esse é o empreendedor que a gente busca. É o que realmente está buscando algo para empreender, que a gente está buscando hoje. Legal. Realmente a experiência prévia no setor automotivo é totalmente desnecessária, não precisa. Desnecessário. Temos os nossos manuais, procedimentos, o consultor de franquia que vai lá visitar a loja de tempos em tempos, né? Com uma periodicidade pré-definida. Enfim, então o que a gente quer é o empreendedor e com muita curiosidade. Tá. Né? Mas assim, precisa ter um perfil mais comercial ou não necessariamente também? Não necessariamente, viu? Porque tem franquia que o cara tem que ser comercial. No caso de vocês, precisa ser comercial? Não precisa. Nós vamos direcionar ele junto com a equipe dele, vamos capacitar a equipe. Logicamente, né, na contratação nós vamos buscar aí vendedores para que possam apoiar. O que a gente precisa é realmente um empreendedor que possa fazer a gestão do negócio. Gestão mesmo, gestão comercial mesmo. A grande preocupação que a gente tem é isso, viu, Naka? A gente precisa ter um gestor lá no ponto de venda. Sim. Né? É o maestro, é o cara que vai dar o ritmo dentro do ponto de venda. Ele vai ter o vendedor, ele vai ter o mecânico que vai prestar o serviço, ele tem realmente a estrutura, mas nós precisamos ter essa pessoa lá dentro. Né? Quem é o maestro, quem que vai organizar, legal. quem que vai fazer essa gestão, e esse é o perfil que a gente está buscando. Por exemplo, o próprio sistema da loja, né, o sistema que a gente usa de informática, né, ele já tem o CRM ali instalado. Então, basicamente o que precisa fazer é, a cada carro que entra, fazer o cadastro corretamente, tal, que depois o próprio sistema já se encarrega de mandar o e-mail, mandar o WhatsApp, fazer as coisas. Então, assim, mais de alguém organizado, né, que consiga fazer, mas não precisa ser um AIS de vendas, entendeu? Perfeito. Isso a gente vai dar esse apoio. E bem pontuado, né, Marco? Que esse sistema todo tem um BI também, que a gente faz o controle, ele controla isso pelo celular, pelo computador. É a ferramenta que a gente utiliza dentro do escritório para dar o direcionamento para o nosso franqueado, qual o caminho, como está indo, né? E aí você controla pela central, pela né? Central, da franqueadora. Da franqueadora. Excelente. Quais são as oportunidades, Naka? A gente está vendo que esse item não está vendendo, vamos fazer uma ação aqui para a gente poder girar o estoque. Então, isso realmente é o que faz a diferença para que a gente possa trabalhar. Porque aí o cara não está sozinho, não né? Tá com algum problema, tem alguém que vai ajudar ele. E assim, já tem um sinal de alerta ali, ó. Isso. Essa categoria não tá legal, né? Exatamente. Então você já faz uma gestão imediata. Antes de o problema bater, vocês já vão avisando ele, é isso? Já vão avisar ele, exatamente. Olha que legal. Porque assim, quando a gente fala do modelo de franquia,
né? Cada um tem um modelo de negócio. O nosso é esse, é gestão. É ajudar o nosso parceiro, o empreendedor, a realmente a ter sucesso no negócio. É trabalhar, de fato, a rentabilidade da oficina dele. Legal. Ontem mesmo a gente teve uma reunião muito interessante, né? Nós temos um franqueado que ele já veio do ramo automotivo. Ele é um cara muito bom tecnicamente, né? E aí a gente usamos a nossa ferramenta, o geomarketing, e começamos a identificar ali onde estavam os seus principais clientes em torno da oficina. E nós reparamos que não estava tão em torno assim. Tava gente vindo muito lá de longe. A gente falou assim, cara, peraí, por que você não vai pegar gente mais perto da sua oficina, né? Você tá pegando gente aqui, acolá e tal. Aí, enfim, aí tá reformulando o plano de marketing para que a gente comece a atacar mais na redondeza. Até para ser mais assertivo e converter mais. Nos arredores, né? Faz sentido, mas enfim. É que às vezes o cara acha que tem que ficar atirando para todo lado para ver se pesca alguma coisa. Só que é pior. Você concentrar, né? Esquece que tá ao seu redor. Exatamente. É muito comum o cara que tem uma oficina, ou às vezes até duas, né? Mas ele tá tão focado no dia a dia, porque o dia a dia consome realmente, né? Então, quando a gente chega, ou nós, ou nosso consultor, e tem esse papo e abre as ferramentas, o cara, caramba, você assusta, eu não sabia que era assim. Pois é, você tá assim. Então, vamos adaptar, vamos melhorar isso aqui, né? Então, foi uma surpresa muito interessante ontem, e aí já começamos a atuar de uma outra forma. E Marco, me diz uma coisa. Desculpa, você ia perguntar, mas... Não, Marco, manda bala. Me diga uma coisa. Eu, como franqueado da Point S, dentro da estrutura que vocês montaram e que vocês oferecem, eu tenho condições de ter até quantas unidades? Né? Porque isso também é importante, porque eu tenho ambição de crescer como franqueado. Né? O franqueado que está ali do outro lado, ele não quer abrir só uma unidadezinha, ele quer abrir várias. Aí você falou assim, beleza, o cara tem que ser maestro. Mas assim, beleza, eu consigo ter quantas? Cara, vou dizer, o céu é o limite. Tá. Assim, a gente gosta exatamente desse tipo de empreendedor que não tem apenas uma loja. E o negócio fica interessante, mesmo fica bonito quando você começa a ter 2, 3, 4, 5 lojas. Né? Tá. Isso não é só com centros automotivos, é com, né, a gente trabalhou com fabricantes de pneus, né, nas lojas bandeiradas também, que quando você começa a ter 2 lojas, 3 lojas, o teu custo fixo ele cresce muito pouco, né? E o teu faturamento ele dobra, triplica, né? Então, assim, o teu lucro cresce exponencialmente à medida que você vai aumentando o número de lojas. Mas eu consigo escalar a minha gestão. Consegue. Então eu consigo ter várias unidades. Porque tem modelo de franquia, por mais que sejam excelentes, e eu não estou criticando, ele foi formatado para o franqueado ficar ali num bico no balcão. Que não é muito o caso da Point S. Porque assim, se for só um bico no balcão, eu tenho um umbigo. Eu não tenho vários, né? E aí eu não consigo escalar. Porque essa é uma minha preocupação. Eu, particularmente, eu não tenho problema de ser franqueado, né? Já fui de algumas marcas e tal. Mas eu estou buscando franquias que eu consiga escalar. Né? Mas a gente tem, por exemplo, no Canadá nós temos um franqueado que tem 100 operações. Ah, é top? É isso? É isso. Então é possível. É um multifranqueado. Na China nós temos 1000 pontos de venda, tem operadores com 50, 60 operações. É isso aí. Um único empreendedor. Então, e é isso que o Marco pontuou, né? Ele precisa, quando ele passa 2, 3 operações, ele acaba realmente aumentando muito melhor o resultado dele, né? O que a gente tem que sempre levar em consideração é o espaço entre cada loja. Né? A gente vai defender que cada loja não vai competir uma com a outra. Né? Então a gente vê as vias de acesso, fazendo todo um trabalho de geomarketing para ver, temos essa loja aqui, essa outra não pode ficar tão próxima, tem que ser acolá e a outra e tal. E aí, assim, pro bem e pro mal, como a Point S ainda está no seu início no Brasil, a gente tem um mapa em branco praticamente, né? Assim, o Brasil é gigantesco, então, assim, para um cara grande querer chegar, ou para qualquer um começar agora com a gente, e daqui a 2 anos abrir a segunda loja, no terceiro ano abrir a terceira, e por aí vai, o mapa ainda está com muito espaço em branco. Há muitas boas oportunidades estão abertas. Isso que o Marco falou é uma coisa importantíssima, uma dica que eu vou dar para você. Às vezes você está pensando em abrir uma franquia de uma marca consolidada, sei lá, um Boticário, McDonald's, vou citar aqui as marcas. Só que os melhores pontos dessas grandes marcas já estão ocupados. Então, assim, vai surgir oportunidades secundárias, terciárias, com potenciais de ganho menores, obviamente, porque os melhores já estão ocupados. O que ele está falando é justamente isso. Você está com um mar azulzaço para você explorar. Por mais que tenha um mercado tradicional, você tem todo esse suporte, esses diferenciais para poder explorar com a marca Point S. É isso? Falei besteira? Não, corretíssimo. Eu já tô quase vendendo franquia da Point S, hein? Ô, Marco, a gente falou outro dia, né? Assim, aqueles que foram os primeiros a tentarem com a gente, né? Vão ser, eu brinquei outro dia, que vai ser o nosso conselho de anciãos daqui pra frente, né? Lá na frente, né? Vai ser aqueles caras que, assim, cara, você ralou com a gente lá no início, a gente aprendeu com você também algumas coisas e tudo mais. Então, com isso, vai ser aquele cara que vai ser sempre consultado por nós, né? Pela direção da empresa. Cara, estamos pensando em caminhar nesse sentido. O que você acha? O que vocês acham, né? Porque eu gosto de manter essa ideia
via de duas mãos, né, com os nossos franqueados, escutar muito eles, né? Para a gente pode parecer maravilhoso, mas se o cara não está sendo bom, não faz sentido. Então, e os primeiros que entrarem vão ser certamente aqueles que vão estar, sabe, vão ser o nosso, eu brinco, conselho de anciãos, né? Anciãos, né? Anciãos. Mas que vai ter um cuidado adicional, né? Exato. Legal. Marco Roberto, a gente está até vendo aqui as fotos aqui de uma unidade de vocês. Quantos metros quadrados precisa para ter uma operação? Qual que é o montante do investimento? Qual é o mínimo de aparelhos? Não sei como é que vocês chamam, elevadores. Elevador, né? Elevador, exato. Que precisa ter. Como é que isso funciona? Qual que é o payback do negócio? Até para o investidor, assim, se situar um pouco no modelo de negócio. Essa parte de valores é importante. Com certeza. Legal. Assim, uma oficina a gente precisa de pelo menos 400 metros quadrados. 400. A gente fala que o ideal são 500 metros quadrados para você montar uma operação com folga, Tá. né, para a gente iniciar. É lógico que a gente consegue montar lojas maiores, com 1.000 metros quadrados, mas quando a gente pensa em rentabilizar realmente o ponto de venda e com o custo que a gente tem de metro quadrado, a gente sabe, então com 500 metros quadrados você consegue montar uma operação muito bem montada e produtiva. Tá. Nisso a gente está pensando em montar 4 elevadores. 4 elevadores onde você vai levantar o box, é aquele box onde o carro troca o pneu, troca a suspensão e assim por diante. Além disso, ele vai ter uma rampa de alinhamento, que é separado esses 4 elevadores. Então essa estrutura básica vai ter uma máquina de montar pneu, de balancear, o ferramental. E quando a gente fala de investimento, Naka, nós estamos falando aí só de ferramenta, tem mais ou menos uns 300 mil de investimento, tá? Só de ferramental. Só de CAPEX, né? Então, quando a gente fala da montagem da operação, nós estamos falando de 550 mil reais de investimento para a montagem de uma Point S hoje. Né? Legal. Desculpa, você ia continuar, desculpa aí. 550 para montar. Montar a operação. Tudo? Dentro disso, a gente está com a taxa de franquia, tudo? Taxa de franquia. Tá, tudo capital de giro, assim, para começar. Capital de giro, primeiro tá estoque bom. que a gente está pensando. Tem todos os detalhes aí dentro de uma operação, inclusive pensando que a gente sabe que os primeiros meses são mais difíceis, até a gente entrar no break-even do negócio. Claro, tá como todo negócio. Como todo negócio. Então, Tá. isso já é realmente contabilizado dentro do negócio. Tá? E fatura quanto uma unidade, assim? Beleza, vou investir 550. Quanto que vai faturar? Quanto que sobra na última linha? Né? E quanto tempo demora para retornar esse capital que eu vou investir? Cerca de 30 meses é o retorno, o payback do negócio. Nós estamos falando de um faturamento médio de uma oficina no centro automotivo de 300 mil reais. Tá. E aí depende muito do O faturamento até que é alto. É alto, é bom o faturamento. E a maioria é o quê? Serviço ou venda de produto? Como é que é esse... Exato. O mix, né? O mix, né? 70% é produto e 30% é serviço. Certo. Obviamente que o serviço que traz realmente a rentabilidade. O produto também é importante, trabalha com margens muito boas também, não tenha dúvida. Tá. Mas, acima de tudo, o serviço é que garante muito o resultado do negócio, né? E esse é um dos indicadores que a gente fica de olho junto aos nossos franqueados. A gente tem um dashboard ali que a gente vai acompanhando os indicadores dele para poder ver se está no caminho certo. Certo. E quando a gente está falando de faturamento de 300 mil, a gente está falando de um resultado de 40 mil na última linha de resultado. A gente fala sempre de 10% a 15%, porque justamente depende muito do custo de operação, né, da locação, do imóvel comercial. Tem imóveis que a gente acaba encontrando com um preço realmente bastante competitivo, né, a locação, então acaba melhorando muito o resultado do negócio, ou a reforma do imóvel, né? Mas esse que seria realmente o investimento hoje do negócio. Legal. Você, Roberto, você que é cara já de mercado, já está há muito tempo aí na estrada. Se você fosse abrir uma Point S, onde você abriria e qual o perfil, assim, que tem que ter aquele jeitão, assim, para saber se na minha região tem perfil para abrir uma Point S? Boa. A gente procura sempre estar próximo, né? Estar próximo das residências ou do local de trabalho e nas vias de passagem desses veículos, de acesso. Tá. Né? Mas não de grande fluxo, né? Não de grande fluxo. Tipo assim, aqui em São Paulo tem a 23 de maio. Não, ali não dá, né? Não dá, é muito expresso. Tá. Não, legal, via expressa, muito expresso. Né? Isso é bem pontuado, isso aí, né? Porque às vezes as pessoas falam, vou colocar uma loja na 23 de maio. Na Marginal. Na Marginal. Não dá. O pessoal não vai parar para fazer serviço. Então a gente tem que fazer esse estudo, entender realmente qual que é a região, mas via de regra é isso daí, viu, Fujitsu? Tá, legal, bacana. Legal. E assim, do ponto de vista de franqueado, o que vocês acham do suporte, né? O que vocês podem falar um pouco sobre esse tema? O que vocês oferecem? Por exemplo, o franqueado precisa de uma ação regional. Como é que trabalha o marketing de vocês para dar esse apoio? Como é que ele busca o lead, né? Hoje é muito digital, né? O lead. Sim. Como é que vocês apoiam o franqueado na jornada dele de trazer cada vez mais resultados? A gente tem aqui no Brasil a Avante, que é uma empresa de marketing, que nos apoia nesse mercado aí também, né?
além de todas as ações que a gente da Point S está proporcionando para ele, mas em conjunto sempre com o nosso franqueado. Quais são as estratégias que nós vamos ter para trazer esse cliente dentro da loja? Seja via da marketing digital, seja as ações que nós vamos trabalhar comercialmente para levar esse cliente, lembrando da revisão do veículo, do que é necessário, uma troca de óleo, uma pastilha de freio, troca de pneu, época de férias, para que a gente realmente seja atrativo e levar esse cliente para dentro da loja dele. Bacana, bacana. Mas acho que a tua pergunta foi até além disso, né? Além das ações de marketing, que mais nos oferecemos, exato, um suporte total. Vocês já falaram de BI. De BI, suporte. Mas eu queria... Isso, eu acabei pulando aí. Mas acho que esse desenvolvimento também de novos serviços e produtos que eles falaram aqui, estão fazendo, entendendo esse mercado de carros elétricos, autônomos, etc. Porque todo esse know-how vai trazer para cá, entendeu? Exato. Porque no final do dia, o que o franqueado compra é know-how, né? Conhecimento, né? Para traduzir aqui, é marca, né? É estrutura, ganha escala para poder pagar mais barato, etc. Tem mais margem. Mas acho que isso que é importante, fazer parte de uma rede, né? Exato. Porque fazer sozinho é difícil ir atrás de tudo isso. Não tenha dúvida. Porque o apoio não é só no momento de abertura do ponto de venda. Né? É isso que você pontuou, né? No primeiro momento, vai montar o ponto de venda, vamos definir onde vai ser, qual que é a estratégia, legal. Mas quando estiver operando, que a gente falou, temos o sistema BI, para a gente poder dar esse direcionamento, todo esse apoio é que faz parte. E, obviamente, né, a gente vai entender realmente os nichos de mercado. Naquela região, o que a gente pode agregar de serviço para que a gente possa rentabilizar aquele ponto de venda. Esse é o nosso trabalho. O consultor de campo que está visitando esses pontos de venda constantemente, identificando também oportunidades, talvez uma grande empresa que tem veículos lá, que a gente possa servir, possa atender esses veículos também, para que a gente possa levar esses veículos para dentro dessa loja e rentabilizar ainda mais esse ponto de venda. Onde que estão essas lojas hoje? As 6 lojas no Brasil? Hoje nós temos loja em São Paulo, estamos abrindo agora Imperatriz no Maranhão, temos lojas em Recife, temos Vitória e Uberlândia que nós estamos abrindo aí também. Em São Paulo, né? E qual que é o plano, Marco? Quantas unidades, para onde vai? Tem um estado específico que é foco? Como é que é? Acho interessante que o nosso franqueado de São Paulo, né, que está com a gente há, acho que menos de um ano, um pouquinho menos de um ano, né? Ele já está abrindo a segunda loja. Isso é legal, isso é bom. Bom sinal. Bom sinal. Vou contar uma situação. A gente fez um episódio aqui chamado Por Trás do Balcão aqui, e a gente fez uma entrevista também com esse franqueado, e é muito interessante tudo isso que você está falando. Mas na época ele não tinha falado da segunda unidade. Não tinha exatamente, mas isso para o investidor é legal, né? Com o crescimento do faturamento dele, com o crescimento Exato. Além do crescimento, mais do que o crescimento. Ele pegou mais confiança, né? No suporte, no resultado. O crescimento do faturamento, o crescimento da rentabilidade dele cresceu muito, né? Pela questão de a gente gerenciar os indicadores com ele, com e tudo mais, o tipo de público que ele foi atrás, o tipo de serviço que ele passou a oferecer, enfim, tudo que a gente fez ali junto com ele na loja dele, fez ele aumentasse muito. O faturamento e a rentabilidade. Me lembro da história, foi uma conversão de bandeira, não foi? Foi uma conversão de bandeira. Ele já era desse mercado. Olha que engraçado, né? Já é do mercado há 30 anos, converteu a bandeira e agora vai minha segunda da bandeira Point S. E o episódio dele é extremamente interessante, vocês podem visitar e assistir, porque ele comenta exatamente dessa falta de conectividade com a indústria que ele tinha naquele momento. E com a aquisição da franquia da Point S, ele teve esse acesso, melhorou a rentabilidade, o negócio dele, que tem 3 décadas, né, estourou de faturamento, ele está indo para a segunda unidade. Isso é muito legal. Então, esse apoio na gestão é muito importante, né? Porque é comum, você entra ali no dia a dia, cara, o dia a dia te consome, né? E a gente tem essas sessões com nossos franqueados e vem cá, vamos analisar aqui teus números, né? Isso aqui pode melhorar e tal. Pô, é verdade e tal. E faz toda uma revisão. Isso é legal, como se fosse um personal trainer. Ouro, né? Quanta gente não faz exercício e para de fazer, mas tem que ter alguém ali falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá errado, tem que comer menos, é isso, né? Exatamente. É o que vocês fazem. Mas é porque dá resultado, é por isso que dá resultado. Exato. Então tá indo para a segunda franquia, a gente tá muito feliz com isso, né? E o plano de expansão? E o plano de expansão. Então esse ano a gente quer chegar a 30 lojas e em 5 anos nós queremos... Esse ano 24. Mais 24. 2024. E a gente quer chegar em 250 lojas no final de 2028. 2028, 250 lojas no Brasil. Isso. Alguma região específica do Brasil ou o Brasil inteiro? Como a gente quer ser uma rede nacional, a gente quer ser uma referência em centro legal. em todo o país, então a gente está pegando qualquer cidade hoje. Não estamos específicos a uma única geografia do Brasil, é o país inteiro. E tem algum mínimo de cidade que cabe? Então assim, tem menos do que 100 mil não é o foco agora. Exato. Sei lá, qual que é o corte? É isso aí, 100 mil pessoas. 100 mil habitantes. Legal. Quando a gente fala numa cidade. Acima de 100 mil que é o foco. É o foco nesse primeiro momento, né? Para que a gente possa garantir grandes rentabilidades ao negócio. Até se preocupando com o próprio franqueado, né? Não tenha dúvida. Exato. Saúde financeira do negócio. É isso que eu ia falar, assim, eu não quero ter alguém que venha,
se junte à rede e daqui a 1 ano, 2 anos o cara quebre. Não quero isso, né? Vai ser péssimo para minha marca, para nossa imagem, né? E até eu, para botar a cabeça no travesseiro, não vou me sentir bem, né? Então a gente já teve que dizer não para... Alguns, né? Alguns, né? Alguns já dissemos não. Olha, desculpa, mas assim, na sua cidade, cara, a gente não vê potencial para uma ponta. Mas isso é muito essa é uma relação boa e madura da empresa. Porque via de regra, que eu vejo no mercado, muito franqueador, o cara tem RG, CPF, e o cara quer vender pro cara. E não é assim que funciona, sabe por quê? Porque vender, eu falo pessoal, vender franquia não é a parte mais difícil da história. Porque você vende um sonho, o vendedor tá vendendo um sonho, vai crescer, vai escalar, etc. O problema é você entregar o sonho. Isso é complexo. E aí você precisa ter o quê? Gente séria por trás para poder garantir que isso vai acontecer na prática, ou que vai ter mais chance de acontecer, né? Então assim, a gente é a maior rede de centros automotivos do mundo, a gente veio aqui para ficar, para brigar, né? A gente tem um plano ambicioso de crescimento. Então, assim, a gente não pode arriscar a nossa marca com assim, uma coisa leviana como essa. Então, assim, se a gente vê que não tem, ou os valores do investidor, do prospect, não estão alinhados com o nosso, ou que a cidade que ele quer colocar também não tem potencial para o crescimento desejado, a gente diz não. É isso aí, tá certo. E é muito interessante, agora me Fico muito feliz de vocês falarem isso aqui. E outro dia a gente teve uma matéria que saiu no UOL Carros, né? E aí era assim, o gigante francês. Então era muito legal que era assim, comparando a gente, né, com a De Pascoal e com a rede Acedelco, né? Então, que são os grandes do mercado, né? Então, assim... São os competidores. Isso, tipo, grande. Do mercado nacional. Isso, né? Nossa, cheguei, né? Que legal. Me lembro um pouco, até que tinha lá atrás, né, uma propaganda que foi da Audi, né, que era BMW Mercedes. Cheguei, né? Era a propaganda Audi, quando era Audi Senna e tudo mais. Tá. Né? Então é isso, a matéria era o gigante francês. Então é isso, a gente veio para brigar, né? E assim, e preparem-se, né? A gente tá assim que é bom. Anota aí. E aí, como é que... vamos lá, estamos chegando no final aqui do podcast aqui, ó. Passou rapidão o tempo aí, ó, já foi 45 minutos do nosso bate-papo aqui. Quase 1 hora falando. Tem alguma novidade, alguma coisa que vocês queiram contar aí? Enfim, quer passar uma mensagem final? Como faz para entrar em contato para ser franqueado? Enfim, aproveite esse momento cada um de vocês aí. Legal. Nosso contato é o contato@pointsbrasil.com.br e o nosso telefone de escritório, DDD 11, telefone é 2368-4800. Esse é o nosso telefone, nossos contatos aí. E acima de tudo, eu acho que é importante a gente pontuar aqui que a gente está com uma ação bem interessante para as primeiras operações aqui no Brasil, onde a gente está com uma ação de cashback junto aos royalties. Então, a gente fala de custos, a gente fala disso, da operação, da última linha. Olha aí, mas olha aí, investidor. Que a gente estava falando justamente para o investidor, né? Quem está chegando logo, está chegando aqui no começo junto com a gente. Vai beber água limpa. Vai beber água limpa. Como diz o meu vô. Vai botar um dinheiro extra no bolso aí. Oceano Azul. Oceano Azul. Então, vamos realmente fazer essa oportunidade acontecer. A gente tem aqui, logo vai ter a feira da ABF, onde a gente vai estar junto com o Guakira lá. Legal. E a gente convida também a todos os empreendedores aí que queiram conhecer mais o nosso negócio a nos visitar lá no stand da ABF. Isso aí. Exato. Quando é que é a ABF? Junho. Final de junho. Final de junho. 26 a 30 ali. 26 a 30 de junho, né? É. Isso aí. E assim, acho que para pontuar aqui, uma coisa que eu acho interessante, que andei vendo esses dados de mercado, né? E assim, o nosso PIB nos últimos 2 anos cresceu aí 2,9%. De 22 para 23, não, de 21 para 22 e 22 para 23, né? E o mercado de franquias cresceu 14%. Exato. 14,2 e 13,8 no outro ano, né? Então, cara, o mercado de franquias ele cresce 5 vezes mais que o nosso PIB, né? É uma série de motivos, né? Você contar com uma marca global ou uma marca já consolidada, toda a parte de procedimentos, todo o apoio que o franqueado leva, né? Mas, enfim, inteligência, né? Assim, então, assim, é um mercado em franca expansão, né? Então, assim, aproveite a Point S chegando agora, no início da sua operação, e venha beber água limpa. E esse negócio que vocês estão falando agora, desculpa até prolongar o nosso podcast, mas eu vou fazer um outro comentário, que é o seguinte: são raras as vezes que a gente tem a oportunidade de ter uma marca global que está entrando no nosso país e que tem muitas oportunidades para ser explorada e que você ainda pode escolher os melhores pontos para você expandir, porque geralmente, via de regra, que a gente vê são marcas que estão começando, marcas locais. E que não tem toda a estrutura, essa força global. Né? Então, eu não me lembro agora de outra marca que a gente tem no Brasil, neste momento, com essa oportunidade. Neste momento, não. Não me lembro. O tamanho da rede, 6.200 lojas, 50 países, 5 continentes.
Cara, muita força, é o que o Marco falou. O gigante francês chegou, é a maior rede de auto center do mundo e vai beber água limpa, exatamente o investidor. Tem poder de escalabilidade, tem praças abertas, como o Zé falou. As grandes franqueadoras não têm mais mercado para explorar, não tem praças. E o oceano está aberto aí, gente. Vamos buscar aí oportunidades. Se eu fosse você, eu ia entrar em contato com eles para poder entender pelo menos um pouco mais como que é esse mercado, como funciona esse modelo de negócio. E se você gostou dessa opção, quer outras opções de franquia, acesse lá, goaquininvest.com.br. Te vejo aí no próximo podcast. Obrigado, viu, pessoal? Isso aí. Valeu, viu? Obrigado, Até mais. pessoal. Tchau.